Itamar! Marcos entrando de novo. Bem-vindos. Vamos lá. Novo teste para a nossa live, nosso debate virtual de hoje. Esperando o Marcos aceitar. Deixa eu chamar novamente. Bem-vindas, meninas. Bem-vindo, Itamar. Estamos aqui. Digi também. Vamos ver se Marcos consegue dar um retorno. Marcos, se você estiver por aí, vê se consegue aceitar a chamada. Momento de tensão. Tá dizendo que Marcos estás online, né? Pede de novo, por favor, Marcos, a solicitação para participar. Até a internet é privilégio, com certeza. Às vezes fica parecendo que é um complô pra gente não ir online. Olha aí, tá girando. Vamos aguardar aí a chegada de Marcos. Tá tudo preto por enquanto, agora tá melhorando. Marcos, consegue me escutar? Consegue? Se tiver, manda uma mensagem no na apresentadora de primeira. Essa fofa. Marcos, se você estiver me escutando, manda um ok nos comentários. Aí, dependendo de sua resposta, eu tento desativar aqui o comentário. É melhor tentar isso antes. Cadê minha pergunta? Eu acho que a internet de Marcos caiu. E de já não estou conseguindo desativar.
comentários. Marcos? Agora! Você consegue me ouvir? Agora eu consigo. Que bom. Tava muito conflituoso aqui, não foi? Demais! Ainda bem que agora eu estou lhe vendo e lhe ouvindo bem. Bem Que bom, tranquilo, não é? que ótimo. E agora eu vou posicionar aqui o celular de forma que eu possa. Isso. Pronto. Bem-vindo, enfim, Marcos. A, Obrigado. nossa terça do SEBS. Que bom tê-lo com a gente hoje para divulgar um movimento tão importante historicamente, atualmente, de todas as formas, não é não? Eu acho, né? Importante. Não é? Como a gente tem poucas pessoas aqui, acredito que todo mundo já conhece o SEBS, eu ia apresentar o SEBS, mas já que temos mais gente conhecida, vou só me James. apresentar. Eu sou Juliana, eu sou nutricionista e sou especialista em saúde da família e sebiana, né? Do SEBS Recife, apesar de estar morando no Distrito Federal atualmente. E Marcos, para quem não conhece, é jornalista, coordenador do Sintufep, né, da UFPE, Marcos. E Isso. também coordenador do Grito dos Excluídos de Recife. Tem alguma coisinha a adicionar mais da sua... Eu tô na coordenação do sindicato, né, da UFPE, dos servidores, na coordenação de comunicação e no Gritos Excluídos eu participo da coordenação. Também é uma coordenação colegiada, uma coordenação que não tem coordenador geral, tem todos, vários de nós somos coordenadores no sentido de, como diz a palavra, né, a gente faz junto, a gente organiza junto. Então, por isso esse nome coordenador, né? Eu atuo também no município de Camaragibe, né? Um movimento lá em Camaragibe, temos vários projetos aí para a gente colocar em prática, mas a minha militância realmente social começou em Camaragibe e em Recife, onde eu também atuo e fico assim, entre as duas cidades, né? Duas cidades que são, você conhece, né? Sabe que é coladinho, né? Olinda com Aham, Recife, Recife com Camaragibe, Recife. Jaboatão também, né? É isso. É toda a grande Paola tá aí na Recife. área, ó. Tô vendo aqui, Paola entrou. Paola também é do Grito, o Ai, que Grito dos bacana. Excluídos. Bem-vinda, Valorzinho sinta-se em para casa. Paola. Diana também entrou Pronto. aí, não foi? Então, você quer começar por onde? Pela história do Grito? Como é que a gente vai contar essa história aqui do Grito? Como é que você pensou? Eu acho da melhor forma que você achar, que você se sentir mais confortável. O tema de hoje, como foi divulgado, né? Basta de miséria, preconceito e repressão, o grito dos excluídos exige trabalho, terra, teto e participação, né? E como a Isso. gente está em casa, né? Só com pessoas da casa, você pode aí começar contando, né? Eu vim, eu conheço o grito dos excluídos por cima, sou um pouquinho analfabeta nessa parte dessa militância. Mas É aí muita fiquei coisa, né? apaixonada. Eu me debrucei assim, eu fui no site do Grito dos Excluídos. Super recomendo o pessoal ir ver lá. Li um pouquinho da história. E eu achei muito legal. Acho que é muito importante você começar por aí. E com a pergunta que mais me intrigou, que é por que o dia 7 de setembro que foi escolhido para fazer esse movimento. Pois é, justamente porque tem muito a ver, né? Um país com tanta desigualdade como o Brasil, as estatísticas apontam que o Brasil está se tornando ainda mais desigual nos últimos anos.
Nós que militamos, né, na área social, dos movimentos sociais, sempre ouvimos falar que o Brasil era um país com muita desigualdade, né? Um país que teve um período de escravidão muito longo, um dos últimos países assim, abolir a escravidão, como, né, do ponto de vista legal, mas não aboliu do ponto de vista das relações sociais, totalmente. E a gente está vendo aqui, né, ultimamente, a precarização das condições de trabalho, né, a chamada uberização das condições de trabalho. Então, é um país que tem uma longa história de relações de trabalho, relações sociais com muita desigualdade. E não por acaso, né, a gente percebe que os países que têm muita desigualdade também são países que não conseguem se afirmar como nação. O Brasil é um país que tem uma história de muitos arrumadinhos, né? A independência do Brasil, em 1822, foi um arrumadinho da família real portuguesa, né? Basta a gente estudar um pouquinho para a gente vai descobrir isso. Então, a independência do Brasil, como a gente costuma dizer, foi uma independência formal, mas o povo não tomou conta do seu país, né? Você veja que o Brasil passou de império para república também num arranjo entre a própria elite, né? Quem proclamou a república foi um marechal, né? O correspondente é um general do exército brasileiro, que ele não era republicano, ele era monarquista. No entanto, ele foi colocado lá. Conta até a anedota que o Marechal Deodoro, quando foi fazer a proclamação, disse: viva o imperador! Não, é a república, viva a república! Porque, né, a anedota é porque ele era... na verdade, a república foi uma reação da elite escravocrata que é revoltada porque a princesa Isabel, em nome do governo imperial, assinou a Lei Áurea. Então, se era para eles perderem aquele domínio, então eles preferiram dar um golpe. Então, a proclamação da República foi um golpe, né, contra a abolição da escravidão, da escravatura. E nós vivemos, desde a proclamação da República em 1889, né, até 1930, como era o Brasil? Como era o Brasil nessa época? O Brasil foi a República do café com leite. A República que era dominada por dois estados, duas províncias, Minas do leite e São Paulo do café. E esse acordo, quando ele foi rompido em 1930, São Paulo não aceitou entregar a República, a presidência para Minas. Então foi rompido esse pacto do café com leite. Daí veio a chamada Revolução de 30, onde o Getúlio Vargas, que também era um militar e era um médio proprietário, né, do Rio Grande do Sul, se aliou com vários movimentos da classe média brasileira ascendente para acabar com a República do Café com Leite. Então foi outro golpe. Passamos 15 anos com Getúlio e em 1945 a elite deu um golpe em Getúlio. Não queremos Getúlio. E quem foi o presidente depois de Getúlio? O ministro do Exército. Foi o ministro do Exército, se tornou presidente. Exatamente. General Eurico Gaspar Dutra.
Naquela época o nome do ministério não era do Exército, era Ministério da Guerra. E ele, que tinha sido ministro da Guerra de Getúlio, foi eleito presidente do Brasil durante 4 anos. Aí depois disso Getúlio voltou, né, eleito. E quiseram dar um golpe em Getúlio, Getúlio, pá, se suicidou. Aí veio Juscelino Kubitschek, que fundou Brasília, que implantou a cidade de Brasília, a capital, mudou a capital federal, etc. E depois dele veio Jânio Quadros, né? Você observa, Juliana, que sempre depois de um presidente que tenta fazer alguma coisa, vem um pior. Por que será, hein? Por que será? A elite brasileira não gosta de mudança. A elite brasileira não gosta de democracia. A elite brasileira não gosta de que haja igualdade social. Ela prefere se manter naquele esquema da escravidão, do império. Então, a história do Brasil é assim. Aí a gente chega em 1994, por aí, nessa época, né, em que a CNBB, ela começa a realizar a Semana Social Brasileira, e aí faz a pergunta: o Brasil é independente mesmo? Né? Será que o Brasil realmente é um país soberano? Pois é. Então, daí da Semana Social Brasileira, se criou o dia do Grito dos Excluídos. Aí se escolheu o 7 de setembro para justamente questionar, né? Um Brasil com tanta desigualdade é um país realmente independente? É um país soberano? Olha, elite do atraso, né? Estou vendo, exatamente. Então, essa elite, veja só que coisa assim, que é para a gente pensar. Justamente onde o Brasil tinha um sociólogo como presidente, né? O Brasil tinha o Plano Real se implantando e as pessoas achando que o Brasil tem uma moeda forte. Então, foi justamente nesse período que surgiu o Grito dos Excluídos, né? E aí, o Grito dos Excluídos vem denunciar essa desigualdade social, né? Vem denunciar essa desigualdade e vem mostrar também que é preciso construir um outro país, né, com justiça, com democracia, com políticas públicas. E a cada ano tem um lema, né? A cada ano tem um lema do Grito dos Excluídos no Brasil inteiro. Então, mais ou menos, é essa a história do Grito dos Excluídos, tá? De muita resistência, né? Um movimento social de muita resistência. Eu fiquei impressionada quando eu vi que começou com bispos católicos, não foi? E foi somando a movimentos populares e hoje em dia é o que é. E como Exatamente. você falou, né? Oi. Começou com a CNBB, né? Com a Semana Social Brasileira, e aí se espalhou pelo Brasil. Hoje em dia o Grito não é um evento, não é apenas do movimento católico, movimento cristão, né? É um movimento que realmente foi abraçado pela sociedade, né? É um movimento que os movimentos sociais participam e, de certa forma, a gente pode dizer que o Grito dos Excluídos é um evento que não acontece só no dia 7 de setembro, acontece o ano inteiro, né? Porque todo dia, como já tivemos aí um dos anos do Grito, que o lema era esse: por direitos e democracia, a luta é todo dia. E a gente vem construindo essa metodologia, né? Esse espírito de luta o ano inteiro, não apenas no dia 7 de setembro. A gente procura fazer eventos ao longo do ano, sabe, Juliana? Massa. É isso. É
importante, né, manter essa continuidade. Antes de seguir para a próxima pergunta, Digiane perguntou aqui, tem a ver com a teologia da libertação? Podemos dizer que sim, né? Podemos dizer que sim, porque a gente sabe que as religiões, as igrejas, assim como a Igreja Católica, as demais também, elas abrem as portas para todas as pessoas, né? Eu acho que o que é essencial é, na religião é o amar o próximo, né? Então eu fico muito incomodado quando eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que se dizem religiosas, elas discriminarem, por exemplo, as pessoas que são gay, porque porque independente de qualquer coisa, o homem gay, a mulher lésbica ou qualquer outra orientação sexual, ela procura, ao entrar numa igreja, num templo, não é, um momento de integração. E aí eu chamo muito isso. Então, eu quero dizer que, por que isso tem a ver com o grito dos excluídos? Porque essa parcela da população LGBT também é muito discriminada, é muito excluída, não é? E o grito dos excluídos surgiu a partir dessa reflexão da campanha da fraternidade da Igreja Católica, né? Da CNBB, em 1995, por aí. E em 96 foi feito o primeiro grito dos excluídos, dentro desse espírito de refletir sobre a fraternidade e o que a fraternidade tem a ver com uma sociedade sem exclusão social. Então, a teologia da libertação é justamente uma construção social, um pensamento de que através, né, da ação cristã, da ação religiosa, a essência do termo religioso, que é religar o ser humano com a consciência maior, com a consciência divina, com a consciência da natureza. Então, essa religação nos faz refletir também como é que a gente pode pregar o amor e, ao mesmo tempo, ser conivente com a sociedade excludente, com a sociedade que produz escravidão, que produz discriminação, com a sociedade que produz miséria, com a sociedade que produz o ódio, porque leva as pessoas a não ver os que lutam, os que lutam pela igualdade, como pessoas que estão lutando por elas também. Então, gera um conflito que é um conflito, digamos que não é um conflito em favor da solução do problema, mas é um conflito que só faz acentuar mais o problema, faz acentuar mais ainda a desigualdade. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um período, né, aqui no Brasil, como em vários países também, em que as conquistas sociais, as políticas públicas estão sendo atacadas. Então, a teologia da libertação realmente tem tudo a ver com o pensamento do grito dos excluídos. Massa. Tipo, os lemas que você comentou, né, são muito voltados a esses pensamentos que você acabou de descrever, né? Então, a dignidade, que traz aí a dignidade, o trabalho, a força da transformação na organização popular. E são temas e lemas que nunca saem de linha, né? Você falou aí da história do Brasil, fez como é que eu posso dizer? Uma retrospectiva. Isso, retrospectiva, essa palavra. E, tipo, são coisas que a gente vê atualmente, né? E em relação ao lema desse ano, como é que foi pensado, né? Porque ele eu esqueci a primeira partezinha, mas depois vem falando: basta de miséria, preconceito e repressão, exigimos trabalho, terra, teto e participação. Exatamente.
É porque este ano, né, dessa situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, é, com um governo, que nega, que ataca os direitos sociais, que ataca os movimentos sociais, inclusive as próprias políticas públicas, né? Desde o impeachment da presidente Dilma, né? É que nós estamos vendo piorar a situação do país do ponto de vista social, da desigualdade, do emprego, da renda, né? A concentração de renda aumentou, o desemprego aumentou, né? A quantidade de pessoas em situação de miséria aumentou. O Brasil tinha saído do mapa da fome, voltou ao mapa da fome. Algumas doenças estavam sendo consideradas erradicadas, como o sarampo, por exemplo. Há muitos anos que nós não tínhamos surtos de sarampo, e nós voltamos a ter. Então, a desnutrição, né? E uma série de mazelas que voltaram a acontecer no Brasil. Então, realmente, é necessário que a gente dê um novo grito, né? Nós queremos participação, queremos terra, queremos emprego, né? Queremos renda, queremos teto. Aquilo que na Constituição brasileira está escrito no artigo 6º, quais são os direitos sociais. Olha, Juliana, é incrível, mas na Constituição de 88 não foi lá colocado que havia o direito à alimentação. O direito à alimentação foi colocado depois. O direito à habitação foi colocado depois. Então você veja que o nosso país ainda está devendo muito ao povo uma política pública que faça com que haja maior acesso a uma vida digna. A gente não entende como é que o país vive uma situação de tanta desigualdade. A pessoa já sai de casa de manhã, muitas vezes sai sem tomar um café direito, né? Eu faço jejum, eu só como a partir das 11 horas da manhã, mas foi uma orientação que eu assumi para mim, por questão de saúde, por uma questão de me identificar com a medicina tradicional chinesa, né? Mas às 11 horas eu como. Às vezes eu não como, aí meio-dia eu almoço. Mas a pessoa não pode ficar sem alimentação, não é? Então a alimentação é fundamental. Imagina a pessoa, como já aconteceu comigo, quando eu tinha na faixa dos meus 17 até os meus 20 anos, trabalhava numa fábrica. Tinha dia que não dava tempo de tomar café. Então eu saía das carreiras para pegar na fábrica às 6 horas da manhã. O que é que acontecia? Não tinha alimentação dentro da fábrica. Então eu ficava das 6 da manhã até o meio-dia sem comer. Um jovem acostumado a comer 3 vezes por dia. Então quando eu saía da fábrica meio-dia, eu saía com uma fome miserável. Eu saía com aquela fome mesmo de, como se diz, né? Comer até pedra. Eita. A gente sabe como a fome é difícil para o ser humano. Então, como dizia o ex-presidente Lula, né, eu achava muito engraçado quando ele dizia que ele queria lutar pelo direito do trabalhador comer 3 vezes por dia. Não é? Então, a pessoa sai de casa, aí já enfrenta um dia com alimentação precária, na rua. Se levar a marmita esfria, a comida esfria, muitas vezes não tinham. Eu, no meu começo da minha vida profissional, eu levava marmita. Até para procurar emprego, eu levava marmita, procurava emprego a manhã toda, meio-dia eu sentava numa praça, eu comia minha marmita e à tarde ia continuar a procurar emprego.
Então, e o ônibus? O ônibus lotado, demora o ônibus, você, para entrar no ônibus, é uma luta, eu fico incomodado quando eu vou num terminal de integração, as pessoas avançam em cima do ônibus, é aquela briga, é capaz de haver até morte, porque dar aquela cotovelada um no outro, aquelas pessoas, aqueles homens mais fortes, dão aquela cotovelada nos mais fracos, e as mulheres não entram nessa briga, as mulheres deixam para entrar depois que os homens se degladiam e que conseguem sentar. Então veja que absurdo. Aí as mulheres vão em pé e os homens sentados. Então que absurdo. Aí você demora a pegar o seu ônibus, quando vai lotado, não é? E arriscado chegar atrasado do trabalho. Então é uma série de... E o salário, né? O salário às vezes não dá para a pessoa... Ó... Não dá, eu fico incomodado, sabe o que, Juliana? Quando eu vou no shopping, aqui em Recife tem vários shoppings cercados de comunidades populares. Então o que é que acontece? As comunidades começam a abrir seus negócios, seus pequenos restaurantes, para atender os funcionários do shopping. Porque os funcionários do shopping não têm salário para comer dentro do shopping. Então, o funcionário do shopping sai do shopping, ele trabalha às vezes até no restaurante. Ele sai de lá de dentro do shopping e vai comer lá fora, onde a comida é mais barata. Então, você veja a injustiça que acontece. O trabalhador, como dizia aquele poema de Vinícius de Moraes, o trabalhador constrói a cidade com as suas mãos, no entanto, ele não pode viver naquela cidade que ele constrói. Ele é excluído de usufruir da riqueza, dos bens que ele mesmo constrói. Ele não pode comprar dentro do shopping, ele não pode ter um carro da fábrica onde ele trabalha, ele não pode ter um apartamento daquele prédio que ele ajudou a fazer, que ele construiu. Entendeu? Ele não pode comprar roupa naquela loja onde ele trabalha. Muitas vezes acontece isso. Assim, ó, de situações dessas. É ou não é? Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Isso tu só mostra aí as paredes e barreiras sociais, né, que a gente encontra. E que muitos movimentos sociais tentam ajudar a diminuir, sendo o grito uma delas, né? E a gente sabe que nessa quarentena, né, nessa pandemia que a gente está vivendo, tá tendo muitas ações de solidariedade, ações sendo promovidas pelos movimentos sociais e que ajudam a dar uma esperança, né? Aí eu queria saber se esse movimento, esse ar de solidariedade nessa quarentena deu uma impulsionada no grito esse ano. E se essa conjuntura que a gente está vivendo, social, política, ideológica, essa bagunça desse desgoverno que a gente está vivendo, se teve algum impacto na organização do grito. Infelizmente, eu acho que no caso do Brasil, eu acho que está sendo mais difícil ir para a rua, né, com essa pandemia. Então, a gente vê, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, onde a morte do George Floyd, um negro que foi assassinado pela polícia daquela cidade lá de Minneapolis, que é uma cidade do interior do país. No entanto, teve uma repercussão, o povo foi para a rua vários dias seguidos protestar contra a discriminação racial, contra o chamado racismo estrutural. Um país em que historicamente se valorizou sempre a classe média branca, né? Então, de repente, foi muito bom ver a população não negra se revoltar e ir para a rua defender a igualdade social, contra a discriminação. E aqui no Brasil,
George Floyd morre todo dia. Vários. Todo dia tem um George Floyd morrendo. Eu fico olhando, por exemplo, esse caso agora do menino Miguel, que caiu do prédio onde a mãe trabalhava, não é? E que ganhou repercussão. Quantas mães negras são discriminadas no seu trabalho, seus filhos são discriminados, não é? Agora há pouco surgiu o caso daquele entregador Mateus, que foi discriminado por um cliente chamado também Mateus, e que em outro shopping houve outro Mateus que foi comprar um relógio para o pai, e quando foi trocar, foi discriminado pela segurança. Naqueles mesmos dias, um jovem negro aqui na região metropolitana foi assassinado, um jovem negro, e não teve a mesma repercussão, né? Então, todos os dias há discriminação de negros, de mulheres, de gays, de pessoas de orientação homoafetiva, do trabalhador em geral, porque não precisa ser negro para ser discriminado. Eu mesmo, quantas vezes eu já entrei no shopping e o segurança ficou me vigiando, me seguindo, porque alguma coisa em mim talvez despertasse nele que eu poderia não ser uma daquelas pessoas de bem que ele estava acostumado a ver no shopping. Então, eu não sei, a gente nunca sabe, a gente só sabe a discriminação quando a gente sofre. Eu tenho uma sobrinha que ela mora nos Estados Unidos e ela já foi discriminada no aeroporto. O policial chegou, abordou, pegou a bolsa dela, derramou tudo no chão, revirou tudo e depois deixou lá. E ela é branca, ela é parecida com você. Ela é uma jovem de aparência branca, mas latina, com cabelo cacheado, o documento dela do Brasil. Então, nós vemos muita discriminação no mundo. Então, essa discriminação que ocorre todos os dias, que é motivo da nossa revolta, apesar disso, mas ultimamente tem sido mais difícil, né? Tem sido mais difícil porque as pessoas estão com medo. Então, você veja, com essa pandemia, em que houve o aumento do desemprego, o aumento da discriminação, principalmente contra a mulher, o aumento da violência doméstica, e a gente deveria estar indo para as ruas para cobrar que o governo adotasse medidas efetivas para proteger não só a economia, mas proteger a saúde das pessoas. Mas daria para fazer as duas coisas: proteger a economia com um auxílio emergencial digno, o socorro às empresas, às pequenas empresas. Quantos pequenos negócios fecharam porque não conseguiram financiamento para manter o pequeno restaurante, a pequena lanchonete, o pequeno fabrico, né? As pequenas mercadorias, as pequenas mercearias, o pequeno comércio. Então, realmente, o que a gente vê é que os pequenos empreendimentos não foram assistidos nessa pandemia. E é aí onde está a maioria da fonte de emprego da classe trabalhadora. Não é nas grandes empresas, é nos pequenos negócios. E esses pequenos negócios não estão sendo assistidos. Então, esse governo não está cuidando da saúde e não está cuidando da economia, mas rapidamente fez socorro aos bancos, assim como aconteceu na época de Fernando Henrique Cardoso, na implantação do Plano Real, em que foi criado um programa chamado PROER, um programa de recuperação dos bancos. Também está acontecendo isso. O governo está priorizando as grandes empresas, como o próprio ministro Paulo Guedes disse, iria priorizar as grandes empresas, não porque elas gerem mais emprego do que as pequenas, é porque elas têm mais poder de pressão para pressionar o governo a atender os interesses deles, e quando as médias empresas fecham, eles compram, se tornam ainda mais monopolistas, concentrando ainda mais a riqueza na mão dos grandes empresários. Então, esse ambiente de pandemia,
é um ambiente que exige de nós um posicionamento, exige que a gente se insurja, que a gente se rebele, que a gente grite nas ruas, que nós não aceitamos mais essa situação. No entanto, as pessoas têm medo. É normal, é natural que as pessoas tenham medo. Tenham medo de repente, ir para um hospital por qualquer um outro motivo e pegar Covid. E não tendo plano de saúde, os hospitais públicos estão abarrotados. Por que é que as pessoas de maior poder aquisitivo estão se isolando mais? Porque elas sabem que elas podem adoecer. Então, colocam os pobres, os trabalhadores para se expor e elas ficam nas suas casas, nos seus escritórios, recolhidas, protegidas, mais protegidas, e se elas pegarem Covid, elas vão para o hospital particular, para o seu plano de saúde, e o trabalhador não vai ter esse acesso. Então é normal, mas que haja um medo, mas acontece que está sendo mais difícil protestar. A gente vai ter que encontrar, nós vamos para a rua. O Grito dos Excluídos vai para a rua, ele não vai deixar de sair à rua. Como aconteceu sexta-feira, nós vamos para as praças, vamos protestar, vai todo mundo de máscara, manter uma certa distância. Nós vamos em fila indiana, mas nós vamos para a rua 7 de setembro, nós vamos para a rua em todos os estados do Brasil, nós estaremos na rua protestando. Leandro Monte, é isso aí. O bracinho levantado aí, isolando e perguntando como é que ela pode ajudar o movimento. Vocês entrem na página do Grito no Facebook, Grito Recife, e também na página nacional, Grito dos Excluídos, tá? E existem formas de ajudar, fazendo doações, comprando camisas, né? Nós em Recife estamos fazendo camisas para divulgar o grito e também conseguir alguns recursos para no dia 7 a gente estar na rua. Então está sendo mais difícil, viu, Juliana? Não também, tá sendo... né, não? Máscara também, nós temos máscara, nós teremos máscara para as pessoas irem para a rua também se proteger. Pronto, é um ponto muito importante, assim, porque como você falou, a gente está meio que congelado nas casas. Quem tem um pouco mais de recurso, né, e de possibilidade, tenta ficar em casa o máximo possível para poder se proteger e também não lotar e também não expor a riscos outras pessoas. Então, uma manifestação organizada, como vocês estão pensando, com as precauções de usar máscara, de manter a distância, de tomar cuidado com quem vai, consiga com quem vai, né? É muito importante. E porque a gente tem que, querendo ou não, tem que ocupar, tem que fazer com que haja esse grito uníssono, né, em prol da democracia e dos direitos da dignidade humana, para poder fazer pressão contrária, contra-hegemônica, contra esse desgoverno que a gente tem atualmente, porque não pode ficar assim, não pode de jeito nenhum. A gente vai divulgar esses canais que você colocou, eu acho que a gente consegue colocar também a blusa e a máscara do grito para divulgar no Insta. Mas queria saber se você queria falar. Sexta-feira passada, não foi? Teve o pré-grito. Isso. Eu acho que a gente tem ainda os 10 minutos. Eu não marquei bem a hora que começou, que eu fiquei agitada, pensando aí como é que a gente pode ir por causa da conexão, mas eu acho que a gente tem uns 10 minutos. Então, você quer contar um pouquinho como foi o pré-grito? Quer contar um pouquinho mais sobre a mobilização no dia 7, ou o que vai acontecer daqui para lá? Esse ano a gente não teve o nosso encontro nacional. A gente, no mês de abril, a gente faz um encontro dos articuladores do grito. Esse ano não houve esse encontro presencial. Houve várias reuniões online, mas não é a mesma coisa, né?
Então, o nosso material atrasou, o nosso cartaz, que vocês podem ver nas nossas páginas, né? Nosso cartaz com o nosso lema: basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Então, esse nosso material atrasou um pouco, mas já temos os cartazes para a gente colocar nos locais. Nosso local de reunião no centro da cidade do Recife é ali no MTC, uma entidade que é acolhedora, né? O Movimento dos Trabalhadores Cristãos, na rua Gervásio Pires 404, ali próximo ao Shopping Recife, ao Shopping Boa Vista, aquela expansão do Shopping Boa Vista, ali bem próximo ali da esquina da Avenida Conde da Boa Vista. Então, nós temos os cartazes, as camisas, tem o nosso hino, né? O hino, cada ano tem um hino, então esse ano tem um hino. Quem quiser ouvir, aquelas pessoas que participam do nosso grupo de WhatsApp, né? A gente vai colocando o hino nos grupos, porque como a gente desenvolveu a ideia de que o grito não é um evento uma vez por ano, mas é um espaço de articulação dos movimentos sociais. Então, ao longo desses últimos anos, em Recife, nós criamos vários grupos que fazem conexão com o Grito dos Excluídos. Então, tem o grupo da saúde, que você está participando, né? Tem o grupo LGBT, tem o grupo da Direito à Cidade, que trabalha com as lutas urbanas, tem o Grito Ambiental, né? Que faz essa conexão do grito da terra, né? Da mãe terra, e que é tão atacada pelo sistema de exploração, pelo sistema da ganância, pelo avanço dos grileiros que invadem terras, dos garimpeiros ilegais, daqueles da mineração ilegal e aquela mineração que é prejudicial ao meio ambiente. Então, o grito, ele tem também sua conexão, né, com vários movimentos. Quer dizer, o grito é um movimento de movimentos, né? É um espaço de articulação de vários movimentos. O grito não é de um partido, o grito não é de uma central sindical, o grito não é de nenhum grupo religioso. O grito é justamente aquele espaço de manifestação livre da classe trabalhadora, né, no Brasil inteiro. E em Recife a gente tem procurado desenvolver essa conexão também com a juventude, com as mulheres, né, com a maior parte das pessoas que organizam o grito são mulheres. Em Recife as reuniões são repletas de mulheres, é muito bom, né? As companheira Sandra, minha companheira Sandra e outras companheiras também, a companheira Paola, que falou agora há pouco, a irmã Aurieta, lá em Brasília Teimosa, a irmã Graça Cordeiro, né? Padre Reginaldo Veloso, com o seu grupo Vozes da Resistência, lá de Casa Amarela, do Morro da Conceição, né? Várias outras pessoas religiosas, o reverendo Daniel Barbosa e outros, né, que participam também, né? Então, pessoas evangélicas, cristãs, católicas, espíritas, pessoas de várias denominações. Então, é um movimento amplo. Então, ao longo do ano, a gente procura se conectar com essas lutas da classe trabalhadora, né? Hoje mesmo, dia 11 de agosto, o dia do estudante. Então, é um dia de reflexão, é um dia para a gente pensar que um país em que a educação ela vem sendo atacada, né, pelo governo atual, e que a educação é uma forma também de construir a libertação. Como dizia Paulo Freire, né, a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas. E as pessoas é que transformam o mundo. Então, mas através da educação, eu que trabalho na Universidade Federal e que participei de um programa
iniciado pelo governo Lula e que nem existe mais, mas que a gente gostaria que voltasse, que é o programa Conexões de Saberes, diálogo entre a universidade e as comunidades populares. Então, eu senti na pele, porque eu sou de origem popular, então eu entrei na Universidade Federal para fazer jornalismo e na Universidade Rural para fazer sociologia, mas eu sentia na pele, só que não tinha essa consciência. E foi, por incrível que pareça, Juliana, foi quando eu entrei nesse programa Conexões de Saberes, em que o objetivo, os dois grandes objetivos do programa era o acesso e a permanência do estudante de origem popular na universidade pública e o diálogo entre os saberes da universidade e das comunidades populares. Então, essas duas vertentes se juntaram e nós tínhamos, por exemplo, na nossa universidade aqui, nós temos mais de 100 bolsas para estudantes de escola pública fazerem pesquisa, fazerem extensão integrada ao seu curso de graduação. Então, foi uma experiência muito rica e eu adquiri uma consciência maior trabalhando nesse programa, porque eu sentia na pele, quando eu era estudante, a discriminação, mas era como se a minha cabeça ela não se conectasse com o meu corpo. Então, quando eu descia do ônibus ali no Cefiche, me dava um aperto na garganta, e eu, durante muitos anos, eu ficava impressionado, porque eu só sentia esse aperto quando eu descia do ônibus. Depois foi que eu percebi, é porque eu sentia que a universidade era um ambiente opressivo, era um ambiente hostil para mim. Então o meu corpo respondia aquilo, sabe? Me dava um mal-estar quando descia do ônibus para entrar na universidade. E eu não, por mais que eu estudasse, era como se a minha vida não tivesse conectada com aquele problema. E quando eu passei a trabalhar com o programa Conexões de Saberes, que eu via os estudantes passar por aquilo que eu passava, que eu caí em mim, percebi, puxa vida, eu já passei por isso, eu já sofri, eu já adoeci por me sentir oprimido. Então, eu aprendi muito com esse programa. Então, eu quero dizer que a educação, como instrumento de transformação, é muito importante que a gente reflita sobre isso hoje, Dia do Estudante, 11 de agosto, como a educação. Diana está dizendo que sentia assim na Unicamp, né? Pois é, e eu só passei a perceber isso, Diana, quando eu trabalhei nesse programa, que aí eu ia na casa dos estudantes, eu não me restringia a trabalhar com eles na universidade, eu ia na casa deles, eu ia na escola, porque esse programa, eles faziam projeto de extensão na escola onde eles estudaram. Então eu sabia que como era importante voltar na escola, porque quando eu voltava para a escola que eu estudei lá em Camaragibe, o diretor abria as portas para mim. Ah, Marcos, venha cá, parabéns, um estudante que saiu daqui, era um bom aluno. E sabe o que acontecia? Quando ele estava conversando comigo, chegava um estudante lá na porta, sai fora, eu estou conversando com o Marcos aqui, não atrapalhe. Eu ficava passado, dizendo, meu Deus, como um estudante é tratado mal na escola. Eu estou chegando, estou sendo bem recebido, mas o estudante que está ali, meu filho, vem cá, o que é que você quer? Você quer falar comigo? Quantas vezes o estudante pegava a bolsa dele, que recebia da universidade, e comprava gás, faltava gás, pagava luz. Então, às vezes, o estudante faltava e o supervisor queria botar falta, disse, não bate falta nele não, porque você não sabe o que aconteceu, ele pode estar doente, ele pode estar com depressão, ele pode estar sem o dinheiro da passagem, ele pode ter com algum problema na família. Então, é muito importante a gente refletir sobre o sacrifício que vive o estudante brasileiro de origem popular que entra na universidade, os poucos que entram na universidade. Exatamente. Que antigamente, Juliana, eu ia na sala de aula... Ô Marcos, desculpa te interromper, porque eu não sei de que horas que a live vai fechar. Certo. Eu não sei exatamente. Então, porque temos 1 hora, né? E a hipocrisia. A gente deve ter uns 2 minutinhos a mais.
diz que fez uma pergunta, mas eu acho que a gente pode depois mandar para você e você responder. Porque é uma pergunta bem Sim. filosófica, perguntando sobre a população estando apática no momento atual. Aí depois eu mando mensagem para você para a gente ver se responde, se consegue responder essa mensagem, essa pergunta. Mas eu acho que Foi é uma pergunta melhor. que surgiu aqui, né? Foi. Mas eu acho que por hora a gente vai ter que encerrar, infelizmente. O papo tá tão Vamos bom, tá encerrar. aquecendo, Assunto não falta. não é? Então, em nome do SEBS Recife, te agradeço muito por você ter se colocado à disposição, por ter vindo aqui. Mesmo com tantos probleminhas técnicos, foi ótimo, assim, valeu muito a pena. Acho que todo mundo vai Que bom. sair apoiando e vai procurar aí as redes sociais do Grito para poder a gente divulgar mais e mais. Isso. Tá ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você, maravilhosa aí, divulgando esse trabalho. Parabéns ao pessoal do SEBS Recife do Brasil inteiro. Obrigada, obrigada, viu? Um cheiro bem grande para você, força aí na luta. E eu vou te aperrear, viu, pelo WhatsApp ainda para poder a gente Por favor, estou à divulgar disposição. cada vez mais. Até, quer dizer, até dia 7 Até vai ser breve. mais intenso, né? Mas depois aí a gente mantém o contato aí para manter-se na luta. Isso. Obrigada a todo mundo que participou, que ficou até agora. E vamos fazer uma festa do CEP pós-pandemia com todos esses convidados. É capaz mesmo, viu? Obrigadão, Eu topo. gente. Tchau, Marcos. Obrigada. Bom trabalho e Tá? até o zap. Tchau, gente. Boa noite. Bom Falou. descanso. Tchau, tchau.